Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva nosso padroeiro, viva! Viva nosso santo irmão São Geraldo Magela. Hoje, irmãos, estamos já no 9º dia do nosso encontro com nossa reflexão e meditação sobre a vida e a história do nosso querido padroeiro. Nosso tema de hoje é Seja Alegre. Esse foi o apelo, o grande apelo de São Geraldo, quando ele escrevia as cartas para as irmãs carmelitas que estavam passando também por muitas provações, né? E também sempre foi um pouco do seu conselho, né? Ele escrevia cartas, né? Ele sabia também, né? Como fazer também para reanimar, para encorajar as pessoas, né? E então ele também se ocupava disso, irmãos. Sejam alegres. São Geraldo, nós sabemos que ele passou por muitas provações terríveis, provações, humilhações, enfermidades também, doenças, né? Que ele também era doente. Então, em nenhum momento ele se mostrou abalado, né? Ele sempre foi além, ele sempre diz que se mostrou alegre, irmãos. A alegria diz que é o fruto da confiança em Deus. Por isso que ele sabia sempre, né, como paliar, como sair adiante, né, com todas as dificuldades que ele estava, né, passando, sofrendo, né, as humilhações desde muito novo, né. Então tudo isso a gente hoje vai ver um pouco, vai refletir um pouco. São Geraldo e a sua alegria. A alegria de São Geraldo era um fruto de uma profunda confiança em Deus, mesmo em meio aos sofrimentos e dificuldades, tornando-se um modelo de felicidade na fé. Ele é conhecido por sua resiliência e otimismo, ensinando que a verdadeira importância e felicidade vem de servir aos outros e valorizar o presente. Que ele encontrava a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria sempre no servir, né? Quando ele servia, ele se sentia realmente fazendo a vontade de Deus, e ele sabia que fazendo a vontade de Deus, aí estava a sua alegria também, né? Em fazer aquilo que Deus lhe pedia. Mas não só isso, meus queridos irmãos, ele sempre, ele pedia mais, né? Não só no servir, também no sofrimento, quando a situação, né, nossa situação de vida, né, de saúde, né, nas dificuldades. Aí também, irmãos, ele conseguia, diz que se mostrar alegre, a gente pode sentir alegria nas enfermidades, nas dificuldades, né? E ele conseguia sempre estar alegre. Tanto que ele queria mesmo, ele pedia mesmo passar por aquela via de sofrimento, de desprezo, ele pedia. Então, imagine, meus irmãos, aqui São Geraldo era visto sempre alegre, porque ele suportava as dificuldades, humilhações e castigo como uma atitude de alegria. Então, todas as dificuldades que ele estava passando, para ele era uma atitude de alegria, irmãos. Encontrando consolo e propósito no sofrimento. Ele encontrava propósito no sofrimento. Quem de nós tem o propósito de sofrer e passar um pouquinho, nem que seja um pouco, pelas chagas, pelos sofrimentos, né? Pela angústia que Deus passou, que Jesus passou. Mas ele queria, ele pedia e ele passou por essa via de desprezo, de sofrimento, né? E tanto que isso para ele era alegria, meus irmãos. Não só no servir, que no servir ele já sabia que era a vontade de Deus, né? Ele queria também sofrer com Jesus. E é aí que ele encontrava o propósito da sua alegria, meus irmãos. Então, quando a gente sofre, a gente pode entender isso como uma graça de Deus, né, na nossa vida, porque Deus santifica os sofrimentos, né,
E ele também vai nos ensinar aqui, com as palavras que ele dirigia às irmãs carmelitas, que depois do sofrimento também logo vem a alegria. Então, não tem alegria, verdadeira alegria também sem o sofrimento. Então, nós cristãos, para nós, qual que é o sentido da nossa vida é a cruz. Passar também, passar um pouco pelo sofrimento de Cristo, pelo sofrimento que Cristo passou lá na cruz, né, no madeiro da cruz. Então, quando a gente está desconsolado, quando a gente está triste, quando a gente está depressivo, estressado, a gente não entende mais o sentido da vida, a gente não encontra o sentido da vida, né? Que muitas vezes a gente parece que perdendo o chão, né? Acabou tudo, se desmoronou tudo, né? Aí que Deus está com nós, né? Então, temos que entregar a Deus, temos que ter coragem, como São Geraldo nos ensina, ter coragem a entregar nosso sofrimento a Deus, para que logo venha a alegria, né? Não estamos, meus queridos, sofrendo sozinhos, é na doença, é na enfermidade, é nas provações das nossas vidas, nas dificuldades que a gente encontra Deus. Então ele pedia isso, né? Para ele não era só nos servir, no amor e no sofrimento ele era alegre, ele encontrava, né, a vontade de Deus, a alegria, né, de servir e de sofrer por Deus. Então o sofrimento é uma graça de Deus. Não que ele mande o sofrimento, mas o sofrimento é parte da vida de um cristão, né? São também um pouco das pisadas de Cristo aqui na Terra, que ele bem nos ensinou que sofrer também, né, é parte da nossa vida. Ao percorrermos sua história, analisando suas virtudes, seus milagres e, sobretudo, os terríveis sofrimentos que teve de enfrentar. A semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, Geraldo foi desde os primeiros anos um sinal de contradição nos ambientes que frequentava. Então, meus irmãos, já desde muito jovens, ele era praticamente também, né, a semelhança do nosso Senhor, ele também, desde novo, ele já era sinal de contradição para muitos, né? Tanto que nos ambientes onde ele trabalhava, por exemplo, quando ele tinha 12 anos, que ele trabalhou como alfaiate, quando ele começou, né? Então ele era um aprendiz, mas ele fazia tão bem as coisas e ele era tão piedoso, né? Ele se mostrava tão piedoso. Então, somente por isso, diz que seu chefe diz que o maltratava, né? Aqui a gente vai ver que o chefe dos empregados tomou-se de aversão pelo jovencinho, justamente por vê-lo tão piedoso. Acusava-o de vagabundo, cobria-o de bofetadas, a ponto de uma ocasião fazê-lo perder os sentidos. Imagine, meus irmãos, Geraldo jamais se queixava com o patrão. Antes, alegrava-se em padecer por Jesus e repetia ao seu carrasco: batei, batei mais, eu mereço este castigo. Inebriado pela loucura da cruz em tudo, buscava sempre imitar os sofrimentos do Salvador. Flagelava-se até a sangue, fazia-se de louco para atrair o desprezo dos seus concidadãos. Passava dias inteiros sem comer e às noites escalava a torre da catedral para introduzir-se pelas arcadas dos sinais e ir rezar aos pés do Santíssimo Sacramento. Também, meus irmãos, não somente ele sofria e padecia humilhações, maltratos, ele também jejuava e queria mortificar seu corpo. Ele sempre fazia mortificações, se autoflagelava,
mortificava o corpo, porque ele queria ver-se cada vez mais puro. E também ele queria completar, né, como já falei, né, no seu corpo, com tudo que ele já era doente, né, que sofria também enfermidades, doenças, né, que ele era enfermo, era doentinho, então ele sempre estava também com muitas dores, né. Com tudo isso, ele também mortificava seu corpo, meus irmãos. E o que acontecia? Também o demônio lhe armava ciladas. Com tudo isso, né, o demônio lhe armava ciladas, aparecendo como um cão furioso, ou provocando acidentes de outros. Mas o Senhor o recompensava com inúmeras consolações, né? Porque ele encontrava consolação no sacrário, né? Nas contemplações, na vida contemplativa que ele levava, né? Então, é aí também a chave, né, da nossa força, né? Sempre que a gente precisa, a gente tem que procurar Deus no sacrário, né, na Eucaristia, né, meus irmãos? Então é aí que ele encontrou força para ele vencer. E sempre ele vencia as ciladas do demônio. Contudo, com toda a santidade que ele já estava levando, né, que ele já tinha, né, a vida de santidade, né, ele era tentado também constantemente pelo demônio. Então, um pouco da história de São Geraldo, né, sobre a alegria. E ele escreve assim: seja alegre e não perca a coragem, né? Que ele sempre foi com coragem, né, que ele venceu tudo, né? Porque ele sabia que ele estava com Deus, que era a fortaleza divina, né, do Espírito Santo que habita nele, né? Tenham confiança em Deus e esperem em Deus toda a graça, né? Que o que esperam em Deus, os que confiam em Deus, diz que espera em Deus, né? A gente que fala que nós que falamos que confiamos em Deus, também nós também temos que aprender a esperar, né? Em Deus, não dos homens, não do mundo, né? Em Deus. Que as coisas de Deus sempre tem o seu tempo, né? Não como a gente quer, humanamente, né? Isso que ele estava querendo falar, estava querendo dizer para as irmãzinhas das carmelitas lá do convento, né? Que sejam alegres, vivam alegres, né? Porque tudo que passa, tudo que a gente vive é passageiro, né? Que logo vem a recompensa. Então, para sofrer também com confiança e com alegria, né? Eu nunca esqueço, meus irmãos, vou passar aqui rapidão o meu testemunho também. Quando meus filhos eram pequenos ainda, eu ia e me confessava com meu diretor espiritual da Legião de Maria, e eu falava para o padre, eu ia e me queixava, né? Não era para confessar, eu ia e me queixava. Por quê? Porque a separação, o abandono dos meus filhos, né, pequenos, e eu precisava, e eles todos pequenos, e eu sozinha com meus pais. Mas meus pais estavam lá, e eu ainda não entendia, né? E o padre me falava assim, nunca esqueça dessas palavras do padre, por isso que é tão importante a gente recorrer também ao padre, ao nosso sacerdote, ao nosso diretor espiritual, porque é aí que a gente encontra a palavra certa que a gente precisa, né? E o padre me falou assim, minha filha, você fixa sempre teu olhar nos teus filhos. Eles são pequenos, vive teu presente, não fixe teu problema, tua vida, tua mente, tua preocupação no teu problema, porque tudo é passageiro. Viva seu presente que amanhã teus filhos crescem. E você tem que viver o hoje, viver o presente. Isso também São Geraldo nos ensina. E hoje eu entendo, né? Passou tão rápido o tempo e eu consegui vencer. Como? Com Deus, né? Pela graça de Deus, né? E tudo também a gente vence com paciência e com alegria. Tanto os sofrimentos também, né? Que a gente tem que entregar a Deus. E aí Deus, a gente entende, né? Que o sofrimento também a gente pode viver com alegria, né? Entregando a Deus, né? Ele que suporta com nós. Ele que sofreu tudo com nós lá na cruz, né? E isso um pouco do que São Geraldo nos ensina, né?
Aqui outras palavras dele. Não confie apenas em você mesma, mas tenha confiança somente em Deus, né? Somente em Deus. As pessoas decepcionam, mas Deus nunca decepciona. Quando pensa que está tranquila, é quando os inimigos estão mais perto de você. Então, nas tribulações, a gente está mais perto de Deus. Os doentes, eles estão mais perto de Deus. Mas quando a gente pensa que está tudo bem e estamos tranquilo, São Geraldo já nos dá o apelo, né? Aí que os inimigos estão mais perto de você. Não confie na tranquilidade, porque aí é que pode surgir a guerra espiritual, né? Prudência. Deve confiar a todo instante em Maria Santíssima. É claro que com Maria Santíssima, ele que era devotíssimo da Nossa Senhora. Então, ele também pede prudência. Vamos pedir prudência também a Maria Santíssima, né? Para a gente não se apressar, para a gente sempre estar atentos, colocar os ouvidos atentos, né, ao mensagem divino, né? Não nos nossos impulsos humanos, né? Para que ela assista e afaste com seu poder todos os inimigos. E para que ela também nos proteja como mãe, né? A Nossa Senhora, ela que não permite, né, que os inimigos avancem, né? Porque ela que tá aí como chefa, né? Ela que tá aí sempre nos assistindo prontamente, né? E nos livrando de todo mal. O que está sofrendo não é motivo para ficar aflita. Então, esse daí, os problemas, não é motivo para ficar aflita. É sim muito mais para humilhar-se diante de Deus. Muitas vezes também a gente, né? A gente sabe que ninguém é eterno, né? E que a gente adoece, né? As pessoas, a gente adoece, somos fracos, né? Então, somos muito limitados. Então, é aí que a gente tem que se humilhar, né? Se humilhar ante um Deus que por graça de Deus que a gente está de pé, né? Por graça de Deus que a gente é curado. Por graça de Deus que eu venço as dificuldades. Então, é para se humilhar e para confiar, para depender mais de Deus, né? E para entender que tudo mesmo é por meio de Deus, né? É pela graça de Deus. E confiar mais e mais em sua divina misericórdia, né? E por tudo é por graça e também por misericórdia de Deus que a gente vive, né? Que o cristão se move. É pela misericórdia de Deus que a gente tem vida, que a gente tem perdão e salvação, meus irmãos. Seja alegre, conte com Deus para fazer de você uma santa. Seja alegre, conte com Deus, conte com Deus. Deus quer nos ajudar. Olha essas palavras, conte com Deus. Muitas vezes a gente não recorre, a gente não procura esse socorro espiritual que a gente precisa, meus irmãos. A gente tem tudo para se santificar. É só colocar nossa parte e recorrer, buscar esse caminho, né? Que Deus já deixou tudo para nós, o sinal, né? E nossa mãe, Nossa Senhora, sempre vai à frente, mostrando para nós, abrindo esse caminho, né? Que Deus não pode errar. Deus já nos mostra e Nossa Senhora já nos leva, pega a nossa mão e nos leva como toda mãe. Ela que intercede por nós, nos cuida e nos livra de todo mal, né? Seja alegre, esse é o apelo de São Geraldo. Não se contradiz com os sofrimentos da paixão que ele vivencia a longo tempo. Ele aprofundou essa comunhão com Cristo crucificado em favor dos pecadores. Em seu processo de beatificação, numerosos testemunhos sublinharam esse fato de que o irmão Geraldo era visto quase sempre alegre, mesmo quando acometido das mais dolorosas enfermidades. Eu vou ler aqui um pouco, né, do que ele escreveu, a carta para as religiosas. Sejam alegres e encham-se de coragem, porque não são coisas destinadas apenas para nos fazer sofrer, mas sim para causar logo a alegria. Quando se trata da vontade de Deus, aceitem tudo. Que lindo, que assim seja. Que lindo, né?
as palavras de nosso querido irmão São Geraldo Magela. Meus queridos irmãos, só vou aproveitar também já esse momento que já fica pouco tempo. Amanhã a gente já tem nossa festa social, nossas barracas, nosso bingo, né? Então eu quero aproveitar para lhe convidar, passar o convite aqui, né, para o bingo. O bingo vai ser todo com premiação eletrônica, né? E a cartela do bingo tá R$10. Procurem lá, né? Podem procurar também, né, qualquer número que vocês tenham lá dos coordenadores, das amigas, dos amigos, dos irmãos lá da comunidade São Geraldo, né, para adquirir sua cartela, que vai ser todo também eletrônico. Mas a festa vai ser boa, vai ser muito linda a nossa festa, né? Todos estão convidados. É amanhã, a partir das 19 horas, né, com as barracas de alimentação, barraca de brinquedos, festival de prêmios, também música ao vivo, né? Que lindo, como já é de costume, né, na nossa comunidade São Geraldo, Rua Pirajuí, número 56, Copa Fronteira. Também a comunidade São Geraldo convida a todos a participar do Tríduo em honra a São Geraldo, dia 13, 14 e 15 de outubro, meus irmãos, tá? Dia 13 de outubro vai ser o primeiro dia do Tríduo, vai ser com uma missa com a bênção do Santíssimo. Dia 14 de outubro, segundo dia do Tríduo, missa com a bênção dos doentes. Dia 15 de outubro, terceiro dia do Tríduo, missa com o momento mariano. E dia 16 de outubro, nossa missa solene é procissão luminosa. Todas às 19 horas, tá? O Tríduo e o dia também da missa solene, né? Vai ser dia 17 horas, 19 horas, né? O dia do nosso padroeiro, São Geraldo Magela. Então, meus irmãos, consagramos a São Geraldo Magela, nossa família, nossa casa, nossos filhos, nossos trabalhos e nossa comunidade. Que assim seja, meus irmãos, que São Geraldo nos ajude, né, a trabalhar, a servir e também a confiar a Deus todos os nossos sofrimentos, né, todas as nossas tribulações, né, com alegria, e que o fruto de tudo isso seja sempre servir, mas servir com alegria, para fazer em tudo a vontade de Deus, o que Ele quer de nós, que vivamos em comunhão e com alegria. Que assim seja, meus irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!